Minha gente, eu faço uma pergunta para você. Como está a saúde dos seus olhos? Você tem o hábito de passar o dia inteiro no celular ou no computador? Você sabia que isso pode estar prejudicando a sua visão? Cuidar da saúde dos olhos é essencial para prevenir e tratar as doenças oculares. Porém, para falar sobre esse assunto, eu e você temos aqui uma convidada para lá de especial, oftalmologista, que a gente vai convidá-la para a gente falar, entender tudo, como a gente pode cuidar da nossa boa visão. É a doutora Bruna Correia, que a gente acolhe com muito carinho. Boa tarde, doutora Bruna. Bem-vinda. Obrigada Deus pelo abençoe. convite. A senhora está vindo da onde, doutora? De São José dos Campos. De São José. Somos conterrâneos, então, lá de São José. Isso. Seja bem-vindo. Doutora, o brasileiro, ele cuida bem do seu olho? Ele costuma cuidar, ele não cuida prevenindo, né? Entendi. Ele vai ao consultório normalmente quando sente que tem um problema. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Gente, a doutora Bruna já está aqui, ela é oftalmologista e nós queremos assim que você preste bastante atenção, divulgue esse programa, ligue para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha. Afinal de contas, nós queremos assim que você tenha todas as informações necessárias para cuidar bem do seu olhinho. Doutora, quando a gente fala do olho, né? Como é que é feito como é que a gente pode fazer uma boa higienização do olho? Para começar assim, porque é normal, a gente acorda de manhã, lava o rosto, enfim. É suficiente para uma higienização dos olhos? Para a maioria das pessoas, isso é suficiente, né? Se acordou bem, não tem secreção nos olhos, só lavar o rosto tá ótimo. Agora, paciente que já tem secreção, às vezes acorda com o olho mais grudado, daí a higiene a gente orienta a fazer com soro fisiológico ou água filtrada. Tá. Antigamente as pessoas gostavam muito da água boricada para limpar os olhos, né? Só que o ácido bórico da água boricada, dependendo, pode também causar uma irritação. Ok. Então hoje soro fisiológico ou água filtrada para fazer a higiene habitual é o suficiente. Agora, quando a senhora fala assim de produz secreções, o que são essas secreções? Eu não sei lá, eu sou lá do sul, doutor, lá de Santa Catarina, a gente tem uma expressão, remela ou resmela, enfim, isso, não sei se esse é o termo técnico, enfim, mas de onde vem isso? De onde vem essas secreções? O nosso, é o ato de dormir assim, já vai produzindo, como é que é? Não, só dormindo não é para acordar com o olho cheio de remela, né? É remela. É. Remela. Só que, assim, um pouquinho, porque você fica com o olho fechado, você não está piscando e a lágrima não está, né? Não está lubrificando o olho. Assim, fica mais parado, então pode cristalizar um pouquinho. Mas quando tem muita secreção, daí já indica uma inflamação, né? Daí precisa avaliar. A remela é a única secreção que o olho produz ou tem outras também? Não, daí a remela é aquela secreção pouquinha, né? Aí o olho pode produzir aquela secreção que é como se fosse um pus. Olha. Né? Que daí a gente já pensa numa infecção, às vezes por bactéria. Entendi. Né? Daí é uma secreção mais abundante. O fato, doutor, assim, a gente tem essa questão assim de, por exemplo, para fazer um programa de televisão aqui, né, a gente tem que passar por camarinha, a gente manda um beijo para as nossas maquiadoras, enfim, a gente tem que passar aquele pozinho por causa da iluminação, é tanta iluminação assim. A pessoa que não tira, isso pode entrar no olho e também irritar, doutora? Pode. Pode irritar. Tem pessoas que são mais sensíveis e podem fazer o que a gente chama de conjuntivite alérgica, né? Que o olho acaba ficando mais vermelho, coça, né? Então, e também, que é muito importante, pode obstruir as glândulas que a gente tem na pálpebra, aqui perto dos cílios, né? E daí aumenta a chance de aparecer terçol, né? Então, tirar toda a maquiagem é sempre importante para os olhos e para a pele, né? Agora a gente está também no dia a dia, a gente vai no centro da cidade, é buzina, é carro, é sol, é poeira, etc. O olho também absorve tudo isso, doutora? A poeira, né, a gente está sujeito à mercê disso, né? Agora, por exemplo, no inverno que está o tempo mais seco, fica com mais poeira e o que a gente percebe no consultório é o aumento das alergias, né? Tá diretamente relacionado. Então, as pessoas que são mais suscetíveis para alergia acabam sofrendo mais, né, com a poeira, com a poluição. Eu estou colocando, depois a gente vai falar das principais doenças, doutora, a senhora pode depois assim colocar as principais. Eu estou colocando situações práticas do dia a dia, assim. De repente vem aquela, né, vontadezinha no olho, meu Deus do céu, vou lá e quero
Tá passando aquela vontade de coçar o olho. Eu posso coçar? E se eu não posso coçar, o que eu posso fazer naquele momento, assim, que o olho está pedindo um dedinho ali, doutora? A gente sempre tem que evitar, né? Primeiro, pela contaminação, né? A gente mexe muito, a mão normalmente está suja, está contaminada. E uma das formas, por exemplo, de pegar uma conjuntivite é colocando a mão nos olhos. Uau. Né? Então, tem que evitar, além de que, tá coçando. Quanto mais você esfregar, aumenta os fatores inflamatórios e aumenta a vontade de coçar. Olha. E vira aquele ciclo vicioso, que não, né, vai só piorando. Então, tá com vontade de coçar? Se tiver algum colírio lubrificante, pode usar. Compressa gelada, é muito bom. Uau. Normalmente não gelo direto na pálpebra, que pode queimar. Uma água com pedrinha de gelo, molha o algodãozinho, coloca em cima dos olhos. Sempre com o olho fechado. Com o olho fechado. Sempre, né? Dentro do olho a gente só vai usar colírio. Colírio, né? Porque os colírios são próprios para isso, tem conservante, né? Alguns não, mas são frascos especiais para isso. Tanto uma compressa gelada quanto uma compressa assim, morninha, sempre com os olhos fechados. Nada de contato, porque daí não. Pode queimar, doutora? Na verdade, porque a água não foi feita para ser colocada dentro do olho, né? Entendi. Quando a gente pinga um colírio lubrificante, que as pessoas falam, aquele colírio normal da farmácia, na verdade o lubrificante ele é feito similar à lágrima, né? Não é uma água, né? O que acontece, doutor, voltando à ação de coçar, o que acontece quando você coça, quando você passa aquela sensação, é o gostosinho de coçar, enfim, mas eu estou agredindo o olho, o que pode acontecer ali? Assim, vamos pensar em coisas em doenças um pouquinho mais sérias, o fato de esfregar os olhos frequentemente aumenta a chance de você ter um ceratocone, que é uma doença da córnea, e pode também aumentar a chance de descolar a retina. Uau. Aí o descolamento de retina aí é bem grave, normalmente é cirúrgico e com risco de perda importante de visão. Além de pode romper alguns micro vasinhos que a gente tem, doutora? Pode. Aí fica com o olho, né, bem vermelho, né, como se fosse quando a gente bate fica roxo. Um né? hematomazinho. Só que no olho assusta mais as pessoas, né? Porque fica aquele olho com vermelho bem vivo. Falar nisso, doutora, assim, me desculpe a pergunta, assim, mas a gente vê alguns esportes quando o objetivo é derrotar o oponente, é derrubar o oponente. Então é acertar, né, o soco, né, ou seja, o golpe na face, no olho. Esses golpes com essa violência toda pode trazer grandes consequências, doutora? Pode. Se você levar um murro bem no olho, um trauma no olho, além do hematoma. Isso. Você pode gerar catarata, pode descolar a retina, fazer uma inflamação dentro do olho. Entendi. Né? Pode realmente ser grave. Então, cuidado com essas brincadeiras assim, de mau gosto, né, gente? A senhora citou várias vezes a questão colírio. Parece-me que chegou uma pergunta pelo Instagram aqui, a gente agradece de coração a participação, viu? Colírio pode ser usado sem prescrição médica, doutora, assim, ou cada colírio tem o seu objetivo? Cada colírio tem o seu objetivo. Né? Até os lubrificantes, que as pessoas acham que é tudo igual. Eles não é água com açúcar, Não, eles não são iguais. Tem lubrificantes de melhor qualidade, tem os que não podem ser pingados tantas vezes ao longo do dia. Né? Então, a consulta com o oftalmologista para saber qual é o colírio indicado para cada pessoa é importantíssimo. Existem pessoas que sofrem de olho seco, né? Olho seco. Sim. Ou seja, é uma deficiência na produção da lágrima, doutora? O olho seco, ela tem duas formas. A deficiência da produção da lágrima, mas o mais comum é o paciente que tem uma lágrima, que a composição da lágrima ela não é tão boa, não é uma lágrima estável. Então, ela evapora com muita facilidade. Entendi. Quando você pisca, o ideal é que você pisque e a lágrima comece a evaporar depois de uns 10 segundos. No paciente com olho seco, ele pisca e a lágrima logo começa a evaporar. Entendi. Né? É claro que a gente tem o nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, que faz uns movimentos que a gente pisca, a gente nem pensa. Eu não vou pensar para piscar, se eu estou pensando é porque eu estou, né? Mas assim, cada vez que eu pisco, libera-se o líquido, como é que é? Cada vez que você pisca, você
você lubrifica toda a superfície do olho, você espalha a lágrima na superfície toda. Né? Então você faz a gente chama do filme lacrimal, faz uma capa ali no olho com a lágrima. Aí você não está piscando, a lágrima vai começar a evaporar. Nisso você pisca de novo e regulariza de novo o filme lacrimal. Isso é fundamental. Pode ser que tenha, não sei se tem alguma doença que faz com que não haja a produção da lágrima e o fato de piscar não tenha tanta, digamos assim, eficácia, né? Existe uma doença que está relacionada ao olho seco, que chama síndrome de Sjögren. Sjögren. E ela está muito relacionada às doenças reumatológicas, que as pessoas chamam de reumatismo. Tá. Né? Então, às vezes, inclusive, a gente faz um diagnóstico de uma doença reumatológica porque percebe que tem alteração no olho. Entendi. O paciente, às vezes, nem tem tanta queixa, né, de dor nas articulações, tudo, mas o olho já está sofrendo. Okay. Doutor, às vezes assim uma situação de que certos odores, né, certos ambientes, enfim, sei lá, isso também afeta o olho quando você tem no ar situações assim, né, de cheiro de, sei lá, de veneno, cheiro disso e aquilo, isso traz para o olho também, doutor? É que, na verdade, quando tem esses odores, que nem a cebola, é porque libera, né, agora eu não lembro direito, mas libera um óxido, alguma coisa que vai irritar o olho. Fica no ar e irrita. Né? Então pode causar essas irritações, mas normalmente nada muito, né, importante. Nesse caso, a gente sente uma dor, no caso, a cebola. O que é? Colocar água, colocar um colírio, o que é? Lavar. Lavar, ou seja, primeiro lavo bem as mãos, higienizo. E aí joga um pouquinho de água em cima, com o olhinho aberto, assim, para... Assim, inclusive, assim, sempre que cai alguma coisa nos olhos, né? Sem querer, respingou. Perfume. Borrifou o perfume e foi no olho. Foi no olho. Lavar com água em abundância. Tá. Né? Alguma coisa quente, você está ali cozinhando, espirrou no olho. Tá. Água em abundância. A primeira ação é lavar com muita água e depois ver se realmente está ruim. Vou procurar um oftalmologista. Né? Nada de colocar o dedo no olho, colocar pomada no olho, colocar em cima da... Não. Tem que evitar esse contato direto, né? Sim. Colírio só. Doutora, chegou a pergunta para o WhatsApp, a gente agradece de coração também a sua participação. Que bom poder servir você e responder aí ao seu questionamento. A Jaqueline Ribeiro de São José dos Campos. Obrigado, Jaqueline. Boa tarde para você. Bem-vindo ao Saúde e Fé, Jaqueline. Tive conjuntivite há 1 mês e desde então minha visão está embaçada. É normal ou preciso marcar algum exame? Pergunta a Jaqueline. Ela já citou a conjuntivite. Eu estou tentando assim colocar na praticidade do nosso diálogo, mas assim ela citou já uma conjuntivite, que faz parte de um grande elenco de doenças oculares, doutora, é isso? Sim. Oi, Jaqueline. É o seguinte, a conjuntivite que ela está falando, provavelmente foi uma conjuntivite viral, que é a conjuntivite mais comum, essa que um passa para o outro, né? E quando a conjuntivite é um pouco mais intensa, a conjuntivite sara, mas pode ficar pequenos infiltrados na córnea, como se fossem uns pontinhos esbranquiçados na córnea, que não é possível ver a olho nu, né? Tem que ser no consultório. E isso embaça a visão. Tem tratamento, né? Mas daí ela precisa procurar um oftalmologista para avaliar se é realmente isso e tratar. Tá. Quando ela falou de conjuntivite, eu fico imaginando que no olho tem uma parte chamada conjuntiva. Isso. O que é de um olho assim, doutora, assim, olhando aqui? A conjuntiva é uma pelinha que cobre o branco do olho. Tá? Então aqui nesse olhinho aqui seria o branco é a esclera e a conjuntiva cobre aqui. Então é uma película que a gente tem nessa parte do branquinho. Do branco. E quando o olho está o olho tá vermelho, é a conjuntiva que está vermelha, está irritada. Está irritada. Algum agente agressor. Isso. Então, vamos aproveitar, doutora, ela falou conjuntiva. Quais são as principais, então, doenças que acometem o nosso olho, doutora? Bom, se a gente pensar na conjuntiva, né, a conjuntivite, que pode ser viral, é muito comum também alérgica, né? E, eventualmente, uma conjuntivite bacteriana. Sempre nessa parte branca, a esclera. A conjuntiva que é por cima da esclera. Ok, a película. Né?
Aí a córnea é essa parte transparente, que é como se fosse a primeira lente do olho, né? A córnea pode ter diversas... É o vidro do relógio? É como se fosse o vidro do relógio. Né? Diversas doenças, mas o que é mais comum que a gente vê e que atinge adolescente, adulto jovem, é o ceratocone. Né? O ceratocone faz com que a córnea fique mais curva, aumenta a curvatura da córnea. A córnea, ela pega toda a esclera também ou não? Não, a córnea é só isso aqui. É aquela partinha que a transparente na frente do colorido do olho. Ok. Né? Se a gente for colocar o dedo no olho, você vai na direção do colorido, você vai encostar na córnea. Aí, logo atrás da córnea, tem a íris, que é o colorido. Isso é a íris. É a íris. E daí a esclera é o branco, né, do olho. E dentro do olho, que reveste a camada interior ali da esclera, é a retina. A retina é a parte neurológica do olho, aonde a imagem vai ser formada. É verdade. O que é a pupila? É a mesma coisa? A pupila é aqui, esse buraquinho do colorido do olho. Ele é oco, doutora? É um buraco. É um porque buraco. A luz tem que passar. Entendi. Né? A luz, ela vai... O que a pupila faz? Ela controla a quantidade de luz que vai entrar no olho. É como os nossos câmeras aqui, dão um zoom, aproxima, né? Porque tá muito claro, a pupila vai contrair para não entrar tanta luz, não incomodar. Entendi. Você tá no escuro, a pupila vai dilatar. Porque precisa de mais luz. Porque precisa entrar mais luz. Ok. Né? Isso é automático, doutora? É automático. É automático. Né? A pupila abre e fecha automaticamente. Né? Atrás da íris, aí a gente tem o cristalino, que é quando a gente vai ficando mais velho, ele vai ficando opaco, que é a catarata. Ok. Atrás, então... Do colorido. Do colorido, né? né? Eu acho que esse olhinho não desmonta. Acho que dá para desmontar, doutora. Deixa eu ver. Aqui estamos ao vivo. Se cair, você não liga, tá, gente? Olha aqui, ó. Né? Se desmontar tudo, fica tranquilo aí. Olha só, né? Deixa eu ver. Opa, pegou... Opa, caiu, então caiu a córnea. Caiu a córnea. Ó, já decorei. Caiu a córnea, viu, gente, né? Aí, doutora, fica... Acho que aqui não tem o cristalino. Tá. Mas... é que ele tá solto aqui, ó. O cristalino é isso aqui, ó. Ok. Tava ali dentro. Ele tá caído aqui, ó. Tá caído só aqui dentro, mas no olho está certinho, aqui, ó. Aqui é a íris, o colorido do olho. E o cristalino, que é uma lente... Tá na tela, doutora, isso. É uma lente, ele fica aqui, atrás do colorido. Ok. Só que você vê que... Na frente da pupila. Atrás da pupila. A pupila tá aqui. A pupila tá aqui. E a córnea tá aqui. Tá. Então, a luz, ela vai passar na córnea, que é a primeira lente. Tá. Passa através da pupila, né, o buraquinho, e vai passar pela segunda lente, que é o cristalino. Se o cristalino não tá bem... Aí não foca direito, fica embaçado. Okay. Se a córnea não tá bem, também não. Tá. Certo? E depois disso, a luz vai chegar na retina. A retina é todo esse vermelho aqui do fundo, que é onde vai ser formada a imagem. Só que não adianta... Sim, a retina tem que estar boa para formar a imagem. Então, a engrenagem tem que estar bem. Tem que estar tudo bem. Okay. Né? Operou a catarata, mas a retina está ruim, a visão não vai melhorar tanto. Olha. O transplante de córnea, o que é? É trocar só a córnea. Se o resto do olho não tá bom, não resolve. Okay. Porque as pessoas têm muita dúvida assim, por que um transplante não resolve meu problema? Eu fiz um transplante e não deu certo, fiquei pior, né? Não é. Mas é porque tem várias situações. Variantes ali, exatamente. Né? Tem variantes ali, a córnea é só um pedacinho do olho. Ok. Né? Todo o resto tem que estar... limpo, nítido, saudável. Para ficar bom. E aí, doutora, situações como, por exemplo, o que afeta a senhora falou ceratocone. Ceratocone, o que é? É uma doença da córnea. Da córnea. É uma doença hereditária, né? Então, está relacionada com se os pais, os avós ou até algum primo na família tem. A pessoa tem uma chance maior e você não nasce com ceratocone. A criança nasce normal e na adolescência ele começa a aparecer. Normalmente é uma criança que coça muito os olhos. Entendi. E a córnea, ela tem uma curvatura normal e ela vai ficando cada vez mais curva. Isso. Né? E daí ela vai ficando cada vez mais curva. E conforme ela vai encurvando, o paciente vai sentir a visão embaçando, distorcido. Quando vai ler,
fica com sombras. É visível porque o ceratocone vai fazendo um cone. É visível quando é avançado. Ah, ok. Aí você olha para a pessoa e você percebe que A curvatura isso, tá... mas a maioria das pessoas não fica visível. Entendi. E hoje a gente tem tratamento para estacionar esse processo. Não regredir. Ele não sara, mas, mas para de piorar. Ok, entendi. Né? Então, por isso que é importante. Precisa ir no oftalmologista todo ano? Precisa. Porque se fizer o diagnóstico cedo, não vai ter perda de visão. Entendi. Às vezes, eu chego no consultório, paciente que, infelizmente, assim, jovem, 13 anos, 14 anos, com ceratocone avançado. Ok. Né? E daí, às vezes, já tem que fazer um transplante, já tem que partir para um tratamento mais agressivo. Se tivesse visto antes, não chegaria nesse ponto. Então, papais, mamães, levem os seus filhos, assim, façam uma visita ao oftalmologista, que é fundamental para a saúde dos seus olhos. Isso eu nem comecei a perguntar aí para a doutora Bruna sobre celular, tablets, computador. Daqui um pouquinho eu vou perguntar. Depois eu vou perguntar também sobre o famoso glaucoma. O que é um glaucoma aí, doutora? Chegou pergunta aqui, mais uma pergunta pelo nosso Instagram, doutora. Boa tarde você que participa, muito obrigado pelo carinho, viu? Esfregar os olhos piora justamente aí o ceratocone? A resposta é sim! Sim, piora e muito. Então tá evitar. Totalmente relacionado. Inclusive, assim, crianças que têm muito hábito de coçar os olhos, são alérgicos, tudo, os pais prestem atenção, né? Um retorno mais frequente no oftalmologista, um acompanhamento melhor. Muito bem. Gente, quantas informações estamos aprendendo hoje aqui com a doutora Bruna sobre a saúde, o cuidado com os nossos olhos. Sempre é bom a gente falar sobre isso, porque a gente quer enxergar bem, ver bem, relacionar com as pessoas, enfim, contemplar essa criação de Deus. É maravilhoso demais. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar um intervalo rapidinho, depois eu vou falar sobre o glaucoma e outras doenças. Eu fiquei sabendo que tem mais de 3 mil doenças nos olhos. Jesus amado, viu? É isso mesmo, Jesus amado. E aí vou perguntar sobre celulares, computadores, isso afeta a visão, prejudica, né? Tudo isso e muito mais só para você no próximo bloco aqui no nosso Saúde e Fé. Estamos falando aqui hoje com a doutora Bruna sobre saúde dos nossos olhos, enfim. A doutora já falou sobre o ceratocone, a conjuntivite, enfim. Mas tem outras doenças, doutora. A catarata a gente já viu que é quando afeta o cristalino, que fica atrás da íris, assim. E essa famosa, o que é o glaucoma, doutora? O glaucoma, ela é uma doença do nervo ocular. Normalmente está relacionado com a pressão do olho mais alta e isso faz com que prejudique o nervo e vão morrendo as fibras do nervo. Okay. E conforme... Isso aqui dentro, doutora? Aqui dentro desse... O glaucoma acontece aí dentro. A retina está aqui, né? E o nervo é essa bolinha branca aqui, que vai conectar, né? Vai sair o nervo e vai para o cérebro, né? Então, se o nervo está ruim, nada funciona, né? E o glaucoma tem uma característica que conforme essas fibras vão morrendo, o paciente vai perdendo visão, só que ele perde visão da periferia para o centro. Então, no início ele não percebe nada, né? Porque se eu enxergo aqui minha mão e eu deixo de enxergar aqui e começo a enxergar aqui, não muda a minha vida. Só vai mudar realmente a hora que eu já perdi bastante. O campo de visão. Isso. E é como se eu estivesse enxergando através de um tubo. Entendi. Aí sim limita muito a vida do paciente. E assim, o tratamento, normalmente, ele está relacionado em baixar a pressão do olho. Então, a gente vai usar colírios, né, específicos, às vezes mais de um colírio, para controlar essa pressão e sempre manter o acompanhamento para saber se isso está sendo suficiente para o glaucoma não avançar. O glaucoma bem cuidado não vai evoluir para cegueira. Existem glaucomas mais agressivos, mas não é o mais comum, né? Eu fico imaginando a bola do olho. A bola do olho tem essa, aí a pupila, que é a parte oca. Isso. Parte oca. Que vai dar comunicação com, né, que vai deixar a luz passar até chegar na retina. Mas nesse intervalo, doutor, o que tem ali? É um líquido? É líquido. E esse líquido não vaza pela essa parte que a gente tem oca aqui, doutor? Na verdade, é porque o olho é um compartimento fechado. E por isso que a pressão do olho sobe. Porque nós temos
esse líquido constantemente sendo produzido, o líquido ele fica aqui, ó, nesse espaço entre a córnea e a íris. Fica aqui. E atrás o que tem aqui? Tem o vítreo, que é uma gelatina. Ah, ok. Esse vítreo é uma gelatina que... Não vaza. Não vaza. Até mesmo tem o cristalino ali para proteger. Né? Só vaza se tiver uma perfuração, um trauma ok, importante, ok. né? E o outro líquido, que é continuamente produzido, ele fica aqui. Só que ele produz e tem uma região que chama corpo ciliar, por onde ele escoa. Ok. Então fica produzindo e escoando, como se fosse uma torneira aberta e sempre escoando pelo ralo. Tá. Por que a pressão sobe? Porque o ralo começa a entupir. Então a pressão não é dentro aqui na parte gelatinosa, é ali? É aqui, na parte... Só que entendi. isso faz com que a pressão toda do olho aumente. Claro, né? Porque como o olho é um sistema fechado, a pressão quando sobe muito, se você apertar assim o olho, você sente o olho duro. Ok. Né? De tão alta que está a pressão ali dentro. Então, o tratamento para baixar essa pressão, normalmente é o quê? Ou você diminui a produção do líquido, fecha um pouquinho essa torneira, Ok. ou você usa colírios para tentar melhorar essa drenagem. Por isso que é importante passar no oftalmologista. Agora, usar colírios errados, equivocados. Ah, porque eu tenho lá no compartimento do espelho do meu banheiro, etc., lá que o outro está usando, da esposa, do esposo, eu vou colocar também. Ou seja, o uso de colírios errados, equivocados, também pode trazer essas consequências? Pode. Tem muitos colírios que têm corticoide na composição, né? Às vezes associação de antibiótico com corticoide puro. E o corticoide é um dos principais colírios que podem fazer aumentar a pressão do olho. Então, assim, não é incomum receber paciente no consultório que, meu olho está vermelho, eu pingo esse colírio, fica bom. Entendi. Sim, fica bom, só que... E as consequências? Posteriores. Né? Exatamente. A gente vai sentindo o que é uma ardência, uma dor de cabeça? O glaucoma você não sente nada. Uau. É aí que está o grande... Normalmente é mais comum após os 40 anos, conforme a gente vai envelhecendo. Se tem alguém na família com glaucoma, aumenta a chance. Só que como você só vai sentir dor numa crise de glaucoma agudo, que é o mais raro. Tá. Então, a maioria das pessoas com glaucoma não sentem absolutamente nada. Entendi. É uma doença silenciosa. E por isso que assim, mas eu enxergo bem, eu não preciso ir no oftalmologista. Quando vai no oftalmologista, eu não vou só avaliar se você precisa usar óculos ou não, né? Vamos medir a pressão, ver o fundo do olho, ver se tem catarata. É uma avaliação, né, do olho como um todo. O meu avô teve glaucoma, o meu pai teve glaucoma. Eu também vou ter, doutora? Não é 100% de certeza que você vai ter, mas você tem uma chance maior de ter. Né? Tem que ficar mais atento. Ok. E é por isso que a doutora falou assim que o glaucoma é uma certa pressão. E pessoas que já têm essa hipertensão arterial, doutora? Não tem correlação. Não tem? São coisas separadas. A pressão do olho é diferente da hipertensão arterial, que é a pressão do corpo. E por que uma pessoa que diz assim que é diabético, né, uma pessoa que lida aí, trata de diabetes, ela tem que ficar muito atenta para a saúde do seu olho? O diabetes, né, principalmente o diabetes mal controlado, ele é um estímulo para surgir veinhas novas na retina. Aqui nessa parte, né, a gente tem as veias e as artérias na retina, e daí forma um estímulo para crescer veinhas novas, só que não são veias normais. Entendi. Então, esses vasos novos que surgem, eles sangram, eles extravasam, vaza o conteúdo do vaso para a retina e conforme vai tendo esses pontos de sangramento, chega uma hora que pode ter um sangramento maior e tudo isso prejudicando a visão. Né? Tem que ser tratado, mas pode evoluir mal até para cegueira. Doutora, quer deixar uma criança quieta? Dê um celular para ela, um tablet para ela, ou seja, celulares e tablets, e eu fiquei sabendo, estava lendo para fazer o programa com a senhora aqui, doutora, que as crianças estão aumentando o número de até 70% de crianças com menos de 5 anos com miopia, é verdade, doutora? É verdade, já tem estudo mostrando que esse aumento, né, de tela está aumentando muito o índice de miopia. E tem estudo mostrando também que 2 horas de atividade ao ar livre por dia
diminui a progressão da miopia. Olha, tá vendo? Né? Porque a criança, ela fica muito na visão de perto. Só a visão de perto, tá ali o tempo todo no tablet, no celular, né? E aquele isso, jogo de luzes aí, doutora. o olho, nossa natureza vai entendendo que a nossa visão de perto é mais importante que a visão de longe. Ok. E faz com que o olho fique melhor para enxergar para perto. A miopia é ruim para longe, mas o paciente enxerga muito bem de perto. Tá. Né? Então, isso tem aumentado muito, já tem óculos especiais, tratamento para tentar segurar essa progressão da miopia, mas o melhor tratamento é a prevenção. Ok. Né? Crianças pequenas não deveriam nem usar, né, celular. Evitar, os tá? pais deviam... Isso, tinham que mas evitar, assim, né? no máximo meia hora por dia. Tá. Crianças ali de 6 a 11 anos, 1 hora, né? E daí de 11 a 18, 2, 3 horas já estaria dentro do... Além, assim, aumenta o risco de miopia. Você, quando está muito na tela, pisca menos. Lubrifica Então, menos, lubrifica portanto. menos, né? Seca mais o olho. Tem a questão da exposição à radiação Ok. do celular. Do equipamento. Exatamente. Quando, assim, uma coisa que, principalmente adolescente, tem muita mania de ficar no quarto escuro com o celular. Quando a gente está no escuro, a nossa pupila dilata. Precisa de luz. O que acontece? Entra muito mais luz nociva do celular no Ok, nosso olho. Entendi. Então, vai usar o celular num ambiente claro. Ok. Quarto escuro não é Desliga, vai adequado. dormir. Cama foi feita para dormir. Exatamente, Né? exatamente. Agora, por que a gente vê criancinha já de óculos, doutora? Tem várias, né? Tem algumas crianças que nascem com miopia, hipermetropia, astigmatismo, ou desenvolvem ali né, ao longo da infância. Muitas vezes tem histórico familiar, né? A mãe tem miopia alta, o pai tem, então aumenta a chance da criança, né, ter. E quando tem, assim, normalmente, principalmente tem um grau mais elevado, a criança coloca e não tira mais o óculos, porque muda a vida da criança, né? Ela acorda, já a primeira coisa que ela quer é o óculos, porque ela enxerga muito melhor. Ou seja, isso vai ser... Não é que vai ter um tratamento lá na frente que vai fazer com que ela liberte-se do óculos, doutora? A não ser que opere, Ok. né? Não são todas as pessoas que podem operar para corrigir, né, miopia, hipermetropia, que são os erros refrativos, mas quem... né, é um bom candidato à cirurgia. Erro refrativo, o que é, doutora? Os erros refrativos são os que são corrigidos com óculos, que é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, que é a vista cansada, que é o problema da visão de perto. É o que eu já tenho aqui, doutora, é o que eu já tenho aqui, né? Agora, a senhora falou a questão dos óculos, assim. É claro que o óculos, eu fico imaginando que tem uma receita, que tem um teste, que tem isso e aquilo, né? Mas, assim, aqueles óculos alternativos, eles ajudam no primeiro momento e prejudicam a longo prazo? Se a pessoa faz o uso de óculos não prescritos, assim, por um oftalmologista, pode afetar ainda mais? Pode trazer outras consequências, doutora? Normalmente, esses óculos que as pessoas compram prontos são óculos para perto, né, para leitura. Qual que é a grande questão? Eles são óculos feitos com o mesmo grau nos dois olhos. Uma lupa. Né? Óculos de 1 grau nos dois olhos, 1,5, 2. Ok. A maioria das pessoas, quando vai comprar, muitas vezes acaba pegando um óculos com um grau um pouco maior do que realmente precisa, porque a hora que coloca, aumenta bem, fala, nossa, esse óculos tá uma maravilha, né? Então, acaba pegando um grau maior, que usando pode dar dor de cabeça, sensação de cansaço, né? E é difícil a gente ter o mesmo grau nos dois olhos. Né? Normalmente, a gente tem astigmatismo associado, que não está corrigido ali, né? Então, ali, aquele óculos, ele seria um quebra-galho, tipo, meu óculos quebrou, não estou conseguindo ler. A pessoa comprou aquilo, mas vai no oftalmologista para fazer uma avaliação. Antes, né? Exatamente, uma avaliação adequada. Porque pode viciar, né? Pode viciar o erro, doutora. Né? Exatamente. Quando a gente começa assim, eu consigo a saúde dos olhos e tal, mas assim, com muita concentraçãozinha, doutora. Assim, mas assim, eu sinto que, né, preciso. Quando a mãozinha começa a ficar curta, o que é isso? É a presbiopia. Presbiopia. Isso. Esse músculo que contrai para focar para perto, ele contrai muito bem quando a gente é jovem. Tá. Aí, os anos vão passando,
Aí chega ali entre 40 e 50 anos, que ainda estamos muito jovens. Ok, eu consigo ler. Né? Ele começa a falhar. Entendi. Daí ele já não consegue focar tão bem para perto. Por isso que as pessoas chamam de vista cansada. É como se esse músculo tivesse cansado, não contrai mais com tanta eficácia. E daí precisa do óculos para perto para... Mas não é uma musculatura assim... Eu já ouvi, doutor, não sei se essa literatura é só literatura, mas assim, a internet ela é repleta de vídeos assim que solucionam tudo, né, doutora? Sim. Ah, então você pega um dedo, estica o teu dedo, vai com o olho, faz exercício ocular para melhorar isso. É verdade, Não tem nenhuma doutora? comprovação. Não tem, Não tem. Quando você movimenta assim, você movimenta a musculatura extrínseca do olho, que movimenta o olho. Esse músculo que a gente está falando é um músculo interno. Interno, né? Assim, não tem correlação. E se realmente fosse uma verdade, né? Não ia ter aí um monte de gente precisando de óculos para perto, né? Seria muito fácil de tratar. Entendi. Né? Aí, doutora, é só questão de orientação. A gente não vai condenar o mercado, né? Mas uma orientação de um profissional faz bem, e por isso que existe o Saúde e Fé, orientar o que é correto. Aí a gente vê um monte de propagandas de frascos, cápsulas, e olha, isso aqui tem esse produto, tem essa substância, isso aqui, isso aqui. Olha, para quem tem catarata, glaucoma, e tome, use, enfim. Qual a orientação nesses, não sei se é suplementos, enfim, mas esses milagreiros de cápsula aí, doutora? Então, essas cápsulas nenhuma são milagrosas, né? O que já é comprovado que ajuda, né, o olho é o ômega 3. Né? Tem a concentração correta de uso, ele ajuda muito na questão da qualidade da lágrima, né? Okay. E tem outras vitaminas que atuam na retina. Só que não é todo mundo que é beneficiado por isso, né? Normalmente são pacientes com DMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade, né? Então é uma doença que afeta muito ali. Específico. Isso. E daí o oftalmologista vai falar, olha, para você... Eu recomendo. Isso. Mas não é assim, sai todo mundo tomando e funciona para glaucoma, para catarata, isso não existe. Né? Isso, por que a gente tem dores de cabeça, assim, de repente, assim, o olho, um dos sintomas de dor no olho, etc., é a cabeça, ou seja, porque está tudo no cérebro, nessa região toda, assim, eu tenho, dói a cabeça porque, nossa, eu não consigo, apaga essa luz, enfim, isso também afeta, ou seja, dói a cabeça porque o meu olho está doente, doutora? A dor de cabeça pode ser um sintoma relacionado ao olho, quando o paciente tem algum... miopia, hipermetropia, né, os erros refracionais e não usa óculos ainda. Ou até sabe que tem que usar, mas não usa, né? Mas o paciente, por exemplo, aí, que tem enxaqueca e eu não posso com a luz e tal, aí é uma outra situação. É a dor de cabeça que afeta, que está causando esse sintoma da fotofobia, mas isso não vai trazer um prejuízo pro seu olho. Entendi. Né? O prejuízo é a dor mesmo de cabeça que você tem que tratar. Isso. Gente, quantas informações, como a gente aprende aqui no Saúde e Fé. Eu falei para você que as suas tardes e sábados estão ficando diferentes, porque a gente está recebendo aquela cultura, né? Aquela informação, aquela orientação sobre a nossa saúde. Eu vou chamar um intervalo, na sequência temos um pouquinho mais de bate-papo com a doutora Bruna e, claro, vai se preparando também para aquele momento especial onde a gente quer rezar com você e por você. Portanto, nem pense em sair daí, a gente volta já. E eu falei para você que seria bem rapidinho. Que bom que você está aqui acompanhando a Rede Aparecida de Comunicação. Que bom que essa programação faz parte da sua vida. Você que assiste, você que acompanha, é tão bom saber que você faz parte dessa grande família, a família dos Revós. Hoje, minha gente, estamos aqui conversando sobre a saúde ocular, saúde dos nossos olhos, enfim, né? Com a doutora Bruna aqui, nossa médica oftalmologista, que aceitou nosso convite aqui, está dando uma aula de como a gente pode cuidar no dia a dia aí dos nossos olhos, evitar situações assim que podem prejudicar e amanhã depois ter sérias consequências lá na frente. Doutora, uma certa ocasião, né, eu uso, né,
para presbiopia, né? Um óculosinho para leitura perto, enfim. Quando tem muita luz eu não preciso, né? Mas certamente assim, quando falta luz a gente precisa, né? Porque a pupila se dilata mais, precisa. Mas assim, aí, olha, Frei, usa essas lentes. Eu até fiz o uso, né, de lente com a mesma dosagem do óculos, enfim. Eu gostaria que a senhora falasse assim, quando que e quando não? Lente de contato. Bom, a lente de contato, primeira coisa, tem que ser prescrita por um oftalmologista. Tá, isso. Né? Porque é um corpo estranho que está em contato com o nosso olho e associado a alguns riscos. A lente de contato, ela ajuda muito quando bem usada. Te dá uma independência, é verdade. Isso, te dá uma independência, você usa o óculos de sol que você quer, né? Vai na academia, pratica esporte. Ok. Né? Então, realmente te dá uma qualidade, né, boa, só que tem o outro lado da lente de contato, que é o mau uso. Né? Entendi. As pessoas, tipo, elas costumam não ter um uso muito rígido e adequado. Tá. Por exemplo, tem lentes de troca mensais, então usa um mês, descarta a mesma lente, joga fora, abre uma nova, né? É o mais ideal, o mais comum. Hoje a gente está indo muito para o descarte diário, né? Usou, joga fora, diminuindo o risco de infecção. Mas a maioria das pessoas usam essa de troca mensal. O que elas fazem? Ah, não, mas usei um mês, ainda estou sentindo bem, usa 2, okay. né? Vai ampliando esse prazo. E tem todo um cuidado de higienização rigoroso. Né? Tem que, né, higienizar com o produto adequado, okay. né? Não deve dormir com a lente. Não dormir de lente. Não dormir de lente. Né? Quando a gente fecha os olhos, diminui muito a quantidade de oxigênio que a córnea recebe. E a lente é uma barreira para isso. Entendi. Então, acordado, a lente já é uma barreira. Dormindo, pior ainda. Resseca mesmo, né? Resseca, a falta de oxigênio aumenta a chance de infecção. Ok. Né? Então, e quando tem infecção relacionada à lente, pode ser grave. Né? Às vezes o paciente chega no consultório com uma infecção que pode levar até transplante de córnea. Ou seja, entrou bactéria na lente, não fez a higienização correta, colocou no olho e ali se proliferou. Exatamente. Uau. Né? Então, assim, não sou contra usar lente, pelo contrário, eu faço muita adaptação de lente no consultório. Né? Eu uso de vez em quando lente. Só que tem que ser tudo muito rigoroso. A higienização das mãos. Ah, hoje eu acordei, meu olho está mais irritado. Não vou pôr a lente. Entendi. Vou colocar meu óculos. Né? Assim, acordar, põe a lente. Só tira na hora de dormir. O uso excessivo de horas de uso também começa a prejudicar. O ideal seria durante um período de trabalho. A hora que você vai sair de casa, você põe a lente. Chegou em casa, não vai mais sair? Tira e põe o óculos. O olho precisa desse período sem a lente. E tem que ter também esse cuidado, essa sabedoria, ou seja, se você coloca uma lente para perto, né, que é uma lente para perto, ou seja, se você for dirigir, ela vai te prejudicar, doutora, porque você não consegue ver o longe, né? Também tem isso. Quando tem essa questão do longe e perto, existem lentes multifocais, né? Ou a gente faz um olho para longe e outro para perto, que a gente chama de monovisão. O paciente tem que acostumar. No início é um pouco estranho para o paciente, mas o cérebro adapta bem, né? Então, com isso ele consegue dirigir, mas tem que estar adaptado, né, para dirigir com segurança. Que ela é boa, te dá uma liberdade, nossa, quando você está tudo em ordem, você está maravilha. Você não quer mais nem tirar do olho, né? Então, mas assim, tem que ter os cuidados, a higienização necessária, a lente também tem um prazo de validade, tem que saber tudo isso, enfim. Agora, muita gente assim usa, doutora, assim, quer colorir o olho, compra aquelas assim que são coloridas, elas têm um efeito só de cobrir a pessoa tem um castanho, que é um olho azul, que é um esverdeado, coloca em cima e só usa, ou tem orientações ali também? Tem orientações. Normalmente a lente colorida ela é uma lente pintada, né? Então, elas têm lentes coloridas sem grau, tem lente colorida com grau, né? Só que o fato dela ser pintada, a quantidade de oxigênio que passa através da lente para chegar no olho é menor.
Então, é uma lente que exige uns cuidados um pouquinho maiores, né? O paciente tem que ser bem orientado pelo oftalmologista, justamente para não ter essas complicações de infecção, de falta de oxigênio. Doutor, algumas pessoas, elas, então, muito cuidado no uso da lente, não use de qualquer jeito, procurem orientação, enfim. O oftalmologista vai orientar, vai ensinar você a colocar, tirar também, porque o fato de tirar também pode ser com a unha grande, pode sim, no tirar você pode até ferir, arranhar o olho, doutora, né? Pode. Hoje está muito na moda essas unhas em gel, muito compridas, né? Então, eu tenho recebido algumas pacientes, muitas vezes com a unha grande, que quer usar lente, né? Fala, olha, você vai ter que escolher. Ou a lente ou a unha. Isso. Ou a lente ou o dedo, né, doutora, né? Porque não tem como você tirar a lente com uma unha muito grande. Tirou, o que né? acontece? Coloca no recipiente, lava, limpa. E o olho? Normalmente, daí a gente usa um colírio lubrificante, né? Quem usa lente, se está no ambiente com ar-condicionado, pode sentir o olho mais seco. Entendi. Então, às vezes, precisa de um colírio para auxiliar a ter mais conforto com a lente. Doutora, chegou mais um WhatsApp aqui, a Lidiane Ribeiro de Taubaté. Obrigado, Lidiane. Deus te abençoe, bem-vindo e boa tarde para você, viu? Eu tenho a pressão do olho alta e faço tratamento para não evoluir para glaucoma. Existe alguma diferença entre apenas ter pressão alta no olho e o glaucoma em si? Pergunta a Lidiane, doutora. Então, Lidiane, tem sim. Existe uma doença que chama hipertensão ocular, que é só a pressão alta no olho. Mas essa pressão não está causando lesão no nervo, né? O nervo está normal. Então, por isso que a gente fala que não é um glaucoma. Mas como tem a pressão mais alta, tem que estar sempre atento para ver se em algum momento essa pressão vai causar uma lesão no nervo e daí sim ser caracterizado como glaucoma. E a doutora falou muito bem, ou seja, não existe sintoma nenhum. Ou seja, é o oftalmo que vai determinar, que vai ver que tem alguma situação de pressão ali dentro, doutora. Sim. Né? Pergunta chegando, mais uma pergunta aqui pelo nosso Instagram. Obrigado por você que está acompanhando também pelo nosso Instagram. É verdade que diabetes pode causar cegueira, doutora? Assim, recapitulando aí a nossa amiga do Instagram. É verdade, sim, né? O diabetes pode causar cegueira. Normalmente são anos de diabetes mal controlados. O diabetes tipo 1, que é quando tem diabetes desde a infância, é o que precisa ter, né, um cuidado maior, porque são muitos anos de diabetes. Mas todas as pessoas com diabetes, uma vez por ano, precisam passar no oftalmologista e fazer exame de fundo do olho. Isso é importante, né? Doutora, eu já vi algumas situações de pessoas que têm aquelas... É uma carninha que cresce no olho, acho que é pterígio, né? O que é isso? De onde vem? Para onde vai? Isso tem que tirar? Como é que é? O pterígio, ele é uma degeneração da conjuntiva. A conjuntiva é aquela pelinha que fica por cima do branco do olho. Com exposição, está muito relacionada à exposição solar, né? Então, paciente, às vezes, trabalhador braçal, que fica muito no campo, muito exposto ao sol, aumenta o risco de ter. No Nordeste do país tem uma incidência maior. Isso não tem a ver com a cor do olho, não? Não tem a ver com cor do olho. Tem a ver com genética, né? E exposição solar. Aí a conjuntiva fica mais espessa ali no cantinho e vai subindo para cima da córnea. Tem que operar quando causa muita irritação no olho e quando vai subindo na córnea, começa a tapar a visão. Né? E daí, quando isso começa a acontecer, daí tem que tirar para... Uma raspagemzinha a gente tira, né? Tem que colocar um enxertinho de conjuntiva lá, fazer... É uma cirurgia mesmo, não é só uma raspagem, mas que fica bom. Fica bem depois, Fica bem. Doutora, então, e a gente tem toda essa situação, assim, que a gente quer melhorar a saúde do nosso olho, enfim. Então, para quem está em casa, assim, que mensagem, né, que orientação prática que a gente pode, assim, amarrar todo esse programa, coroar esse programa, assim, com aquelas orientações para a gente evitar contratempos. A gente precisa do olho, é o nosso contato com as pessoas, é com a natureza, enfim, é o nosso porto seguro, o nosso olho, enfim. Tudo que a gente vê é o olho que traz, enfim. Como é que dicas que a senhora daria para nós aqui? Acho que o principal remédio para tudo é a prevenção, né? Assim, se a gente procurar, né, oftalmologista anualmente, se ele falar, para você tem que vir a cada 6 meses. Né? Vá.
Porque a prevenção é a alma do negócio. São poucas as doenças que a gente não consegue, ao menos controlar, que não consegue tratar, né? Então, como tem tudo isso à disposição, a medicina evolui a cada dia e a gente tem tudo isso, né, ao nosso dispor, prevenir e tratar quando precisa ser tratado. Hábitos de vida saudável, né? Porque assim você vai controlar o diabetes, vai controlar a hipertensão, né? A alimentação saudável, ela é boa para o nosso corpo todo, para os olhos também. Integral, né? Exatamente. Que maravilha, gente. Quantos aprendizados hoje, quantas informações valiosíssimas. Tenho certeza que você vai se cuidar mais e melhor. Cuidado com o óculos que serviu para o outro, não serve para você. Cuidado com o uso indiscriminado de colírios, assim, né? Porque está na promoção que você vai usar de qualquer jeito. Não é uma aguinha doce que está ali, são medicamentos, corticoides e outras substâncias. E cada colírio tem a sua função, o seu objetivo. Então, cuidado com essas situações todas, assim, para você não ter consequências lá na frente, assim, perder a visão, que é isso que a gente não quer. Tá sentindo alguma coisa? Procura um oftalmologista que ele vai te orientar, vai fazer alguns exames importantes e fundamentais, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Bruna Corrêa Nascimento, nossa oftalmologista. Os contatos estão aparecendo todos na tela para você tirar as dúvidas. Pode ficar ali no Instagram, tem o consultório, ela que trabalha e mora em São José dos Campos, enfim, você que é da região, pode assim entrar em contato para continuar assim tirando as suas dúvidas. Doutora, foi um prazer enorme, né? Bem-vinda sempre aqui, doutora. O prazer foi meu, muito obrigada pelo convite, foi muito bom. Eu tenho certeza que muita gente assim vai levar a sério as suas dicas, doutora. Tomara. No próximo programa voltaria? Numa outra ocasião? Vamos falar sobre a saúde dos nossos olhos? Com certeza. Assim, talvez com um tema mais específico aí, doutora. Sim. Vamos atacar o glaucoma, vamos atacar a conjuntiva, assim, vamos assim esmiuçar esses problemas, doutora. São mais de 3 mil problemas do olho, né? Nossa, eu não sei te dizer quantos, porque só da córnea, que é a minha especialidade, é um livro desse tamanho. Obrigado, doutora.